Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês. Eu sou o pastor Diego Talasca e eu quero compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração hoje. Uma palavra muito relevante para os nossos dias, porque sabemos que Cristo retornará. Em breve, Cristo virá. Essa é a esperança que nós temos e essa é a certeza que temos também, que Cristo retornará. Então, eu quero compartilhar com você hoje uma parábola, a parábola dos 10 talentos. Está lá em Mateus, capítulo 25, do versículo 14 ao 30, mas nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. E a um deu 5 talentos, e ao outro 2, e ao outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. E eu quero tirar aqui com vocês hoje esse preconceito, talvez você tenha nesse texto, de que a gente sempre vê aquele que recebeu 1 talento como coitadinho, quando na verdade nós julgamos o que significa talento. E eu quero esclarecer com você aqui hoje o que era o talento na época de Jesus Cristo, e você vai ver que aquele homem não recebeu pouca coisa do seu Senhor. Já o texto bíblico nos dá uma dica. Talento, na verdade, não é uma aptidão nesse contexto a qual Jesus está explicando, mas sim uma quantidade em dinheiro. Note o versículo 18. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Qual é o contexto de tudo isso aqui? Jesus tem um grande sermão escatológico no capítulo 24 e 25 de Mateus. E Jesus, então, entre o capítulo 24 e 25, ele vai usar 3 parábolas, um conjunto de 3 parábolas, para explicar de uma forma lúdica o que aconteceria nesses últimos dias. Então, de uma forma lúdica, Jesus usa 3 parábolas para explicar o que ele já vinha dizendo claramente no capítulo 24. Essa parábola dos 10 talentos é a última dessas 3 parábolas, desse conjunto de parábolas. Então, quando você entende essas parábolas, você consegue entender claramente aquilo que Jesus Cristo está explicando no capítulo anterior. Então, no capítulo 24. No capítulo 25, então, é uma aplicação sobre essa explicação de Jesus Cristo. Tá? Jesus, no capítulo 25, faz uma aplicação em cima de uma explicação. No capítulo 25, nós vamos encontrar, então, aqui até o versículo 30, 2 parábolas. A primeira parábola é a parábola das 10 virgens. E, em síntese, nós temos que entender essa parábola. Ela significa... O contexto dela é de que os crentes, os cristãos, eles precisam se preparar, estar preparados para a vinda do seu Senhor. Uma vinda que terá alguns sinais, aconteceriam algumas coisas para que o seu Senhor viesse. Então, Jesus ele usa o exemplo de 10 virgens que estavam comprometidas com o seu noivo. 5 se prepararam, 5 não se prepararam. E na última hora, quando houve o anúncio que o noivo estava chegando, essas 5 que estavam despreparadas tentaram se preparar, indo comprar mais azeite, e quando retornaram ao lugar onde o noivo estava, o noivo já tinha entrado para a recâmara com as 5 noivas, as 5 virgens prudentes. Então, essa parábola das 10 virgens, resumidamente, significa isso. Ela fala sobre uma vigilância e uma preparação antecipada que o crente tem que ter, pois no momento em que o noivo voltar, não haverá mais chance alguma. Precisamos estar vigilantes quanto à segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo ao mundo. E essa parábola, então, dos 10 talentos vem para completar. Nós precisamos estar vigilantes quanto à vinda de Jesus Cristo ao mundo, mas não podemos estar apenas com os olhos para cima, com os olhos fitos aos céus. Na verdade, nós temos que olhar também
para o campo branco que já está pronto para a colheita. Nós devemos olhar para a missão que o Senhor Jesus Cristo nos dá. Isso nos remete ao texto de Atos, capítulo 1, quando os discípulos ficam olhando para cima, esperando Jesus voltar. Então aparecem anjos, vai nos dizer o texto de Atos, e diz para ele, olha, esse mesmo Jesus que subiu, voltará. Como se ele estivesse dizendo, vocês têm uma missão. Vão e obedeçam aquilo que Jesus Cristo falou. Fiquem em Jerusalém, esperem a confirmação do Espírito Santo, preguem o Evangelho. Então, essa segunda parábola vem para nos motivar, junto com a primeira, em esperar, nos preparar para a vinda, a segunda vinda visível de Cristo ao mundo, mas também ficarmos trabalhando, multiplicando os talentos, aquilo que o Senhor nos deu. E é exatamente nesse contexto que Cristo, então, através de outra parábola, adverte os seus discípulos e a nós também nos dias de hoje. E eu gostaria de fazer algumas considerações com vocês aqui em cima desta parábola. A primeira está no versículo 14, veja aí comigo. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A primeira consideração que eu faço aqui, entre o versículo 14 e o versículo 19. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Veja, nós encontramos aqui a primeira consideração em cima desse texto, é que Deus vai exigir que prestemos conta do que ele nos deu. Deus vai exigir na segunda vinda, quando Cristo voltar, haverá sim um grande julgamento. E Cristo, então, vai exigir que nós prestemos conta. Ele nos deu algo. Ele nos confiou algo. E por mais que pareça que isso está demorando muito para que Jesus Cristo volte, na verdade não. Tudo acontecerá no tempo certo e no tempo correto de Deus. Mas nós teremos que prestar contas a Deus daquilo que ele nos deu. E talvez você esteja se perguntando, mas o que é do Senhor? O que é do Senhor? Simplesmente tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. O salmista Davi vai nos dizer, em Crônicas, que quem somos nós para dar alguma coisa a Deus, pois tudo que temos, recebemos das suas mãos. No Salmos 24, versículo 1, diz assim, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aquele que nele habitam. E aqueles que nele habitam. Tudo é do Senhor. E o Senhor, então, exigirá de nós. O Senhor exigirá que nós prestemos conta daquilo que ele nos deixou. O versículo 15 nos diz o seguinte, e a um deu 5 talentos, e ao outro 2, e ao outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. A segunda consideração que nós temos a fazer aqui é que o Senhor não vai exigir de nós aquilo que ele mesmo sabe que não seríamos capazes de fazer, mas que ele deu para cada servo um talento, uma medida, uma quantia em dinheiro que ele mesmo sabia que os seus servos eram capazes de administrar. Nós costumamos ouvir essa parábola a partir da palavra talento. E aqui nós já temos um conceito estabelecido, porque hoje talento para nós significa uma aptidão natural ou um dom. Mas quando Jesus contou essa parábola, não era esse o sentido da palavra talento. Na nossa língua, na língua portuguesa, talento significa isso, uma aptidão, um dom, algo que uma pessoa faz bem. Mas no tempo de Jesus não era isso. Jesus estava falando da administração de recursos, o que também pode significar a mordomia das aptidões naturais. Mas o talento mencionado aqui por Cristo, literalmente, era uma unidade de medida usada para grandes transações financeiras, né? O que poderia ser o talento, uma quantia aí de 34, 35 quilos de ouro ou prata. Então, note que aquele que recebeu um talento não recebeu pouca coisa, não. O que recebeu um talento recebeu entre 34 e 35 quilos de ouro ou prata. E aí você faz a multiplicação para aquele que recebeu 5 e aquele que recebeu 2. Foi uma grande quantia. Foi algo muito valioso que aquele senhor, que aqui na parábola representa Deus, entregou para aqueles homens, segundo a capacidade de cada um. O que tinha capacidade de administrar 5 talentos, não recebeu 1. Nem o que tinha capacidade de administrar 1, recebeu 5, porque o Senhor não exige
mais do que nós podemos suportar. Quando nós entendemos o quanto cada um recebeu, o pensamento de injustiça sobre aquele que ganhou um, ele é totalmente extinto da nossa cabeça. Outra consideração que eu quero fazer em cima do texto é que Deus não exige de nós aquilo que ele sabe que nós não conseguimos cumprir. O salmista diz que Deus conhece a nossa estrutura e ele sabe que nós somos pó. Ele vai nos dar segundo a nossa capacidade, a capacidade de cada um. Cada ser humano é único, mas em cima dessa exclusividade, Deus vai exigir de você, porque existem coisas que só você é capaz de realizar. Todos nós recebemos uma missão e um propósito, isso de uma forma geral. Todos somos chamados a multiplicar o que nós recebemos do Senhor Jesus Cristo. Veja aí o versículo 16, 17 e 18. E tendo ele partido o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi, cavou na terra e escondeu o seu dinheiro, escondeu o dinheiro do seu senhor. Pela orientação rabínica, quando alguém enterrava algum recurso e outra pessoa achava, esse que achou não era culpado pelo roubo, porque não caracterizava um roubo, e sim um achado. Aquele mau e negligente servo, aquele mau e preguiçoso servo, pegou o atalho do descompromisso. Essa atitude dele de enterrar o que não era seu, o que era do seu senhor, por mais bem enterrado que ele fizesse, por mais bem planejado, escondido fosse o local onde ele colocou, ele não deu valor para aquela enorme quantia em ouro ou prata que ele recebeu do seu senhor. Na verdade, aquele homem foi mau e preguiçoso. Ele foi um servo mau e preguiçoso e pegou o atalho do descompromisso. Além do mais, o seu conceito a respeito do seu senhor, que na parábola aqui representa Deus, era completamente equivocado. O seu senhor acreditou nele, confiou uma nobre e honrosa missão, porém ele pegou e trilhou o caminho do descompromisso. Isso nos faz pensar, meus queridos, que o conceito que nós temos de Deus determina as nossas ações no seu reino. O conceito que nós temos de Deus determina as nossas ações no seu reino. Esse homem, ele tinha um conceito, um pré-conceito do seu senhor. E ele vai dizer no decorrer do texto, dizendo que ele tinha medo do seu senhor. Porque ele era um homem que colhia onde não plantava e, enfim, punia com rigor. E ele teve medo e por isso ele fez isso. Mas os outros também eram servos iguais e não tinham esse conceito. Veja que o conceito dos outros servos fez com que eles multiplicassem, granjeassem, negociassem, dobrassem aquela quantia que eles receberam do seu senhor. Os outros 2 servos, da mesma maneira, receberam uma quantia conforme a sua capacidade e conseguiram multiplicar isso. Conseguiram multiplicar o que receberam do Senhor. Este servo mau, por sua vez, tinha um conceito errado do seu Senhor e isso determinou as suas ações. E eu preciso perguntar para você, quem é Deus para você? Qual o conceito que você tem de Deus? Como você o vê? O que Deus representa na sua vida? Essas perguntas parecem simples, mas na verdade elas vão determinar as suas ações no reino de Deus. Veja aí comigo então o versículo 20 ao versículo 23. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis que outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Existe aqui uma recompensa para os servos bons e fiéis. Nós vemos aqui que existe uma recompensa clara do Senhor para aqueles que, de uma certa forma, administram com seriedade aquilo que receberam do Senhor. E há uma recompensa, e a recompensa é estar mais próximo do seu Senhor.
Aqui nós vemos que existe uma recompensa para os servos bons e fiéis e uma recompensa de estar mais próximo do seu Senhor. Na verdade, a recompensa da obra é o Senhor da obra. A recompensa de viver de uma maneira íntegra, de viver de uma maneira santa, de uma maneira dedicada ao Senhor da obra, nessa vida, é estar mais próximo, é chegar perto, é ficar com o Senhor da obra, é estar com Ele. A recompensa é magnífica, é incomprável, é uma recompensa incorruptível. É algo que o Senhor tem preparado para os servos justos e fiéis. Junto com essa recompensa de estar com o Pai, vem também o aumento da responsabilidade. Esses dois servos já não são mais servos, mas sim mordomos na casa do seu Senhor, administradores fiéis, com maior responsabilidade nas suas mãos. Cheguem para cá, venham participar da minha alegria, venham para perto de mim. É a recompensa dos servos bons e fiéis. E nós devemos considerar que o Senhor Jesus Cristo irá voltar a esse mundo. Sim, ele voltará. Sim, ele voltará, ele prometeu, e tudo aquilo que o Senhor prometeu, e cumpriu. Jesus Cristo voltará, e os sinais estão aí. Nós estamos vivendo os sinais, nós estamos vivendo esses últimos acontecimentos. Jesus Cristo voltará. E como temos nos portado com aquilo que ele nos confiou? Essa é uma outra consideração. Como temos qual é a forma que temos agido, como temos nos portado com aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos confiou, o que temos feito com o seu amor, com a sua palavra, com o tempo, os recursos, pessoas, talentos, aptidões físicas, sim, naturais, dons espirituais que ele nos deu. O que nós temos feito? O que você tem feito com todos os recursos que o Senhor tem lhe proporcionado? Há uma consequência terrível para o servo mau e negligente, para aquele que não compreende quem é o Senhor, para aquele que não compreende a quem serve. Existe aqui uma recompensa terrível para esses também. Não existe desculpa. O Senhor não coloca carga sobre nós que nós não conseguimos carregar. E, na verdade, somos indesculpáveis porque as cargas pesadas que temos a carregar, o Senhor Jesus Cristo, ele se dispõe a carregar conosco. Veja aí, Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. As cargas que nós não conseguimos levar, Cristo se dispõe a levar conosco. Cristo se dispõe a levar por nós. Quando ele diz que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, ele está usando o jugo, é uma cangalha, é uma canga. É um instrumento que vai no pescoço unindo dois bois, ou enfim, para arrastar aquela carroça. E Cristo está dizendo, olha, existe aqui o meu jugo, é suave e o meu fardo é leve. Eu ajudo vocês a levarem essas cargas. Cristo quer que fiquemos alerta. Cristo quer que fiquemos vigiando, nos preparando para o seu retorno, como na parábola das 10 virgens. Porém, Cristo também quer que a igreja esteja trabalhando e multiplicando o que ele nos confiou. Nós vemos aí, meus queridos, a recompensa que esse servo mau ele levou. Nós vemos que o Senhor Jesus, ele é um Deus que ele abençoa, ele guarda, ele protege, ele recompensa com boas atitudes o bom servo, o servo bom e fiel, mas também ele pune com rigor o servo mau e negligente. Ele pune com rigor o servo mau e negligente. Veja aqui o que ele vai dizer no versículo 26 em diante, do mesmo capítulo. Mas o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Versículo 30 da palavra do Senhor. Nós encontramos então aqui, meus queridos, um alerta do Senhor. Um alerta. Nós devemos estar, sim, como igreja do Senhor, preparados para a sua segunda vinda.
nós devemos nos preparar, nós devemos estar vigilantes, esperando com ansiedade, clamando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, preparados para esse encontro do noivo com a noiva. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos lançar mão do arado, não podemos olhar para trás. Existe uma obra que nós temos de realizar. Vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. O Senhor Jesus Cristo nos deixou uma missão. Nos deixou também recursos, a cada um segundo a sua capacidade. Deus não vai exigir de você mais do que você pode suportar ou do que você não é capaz de fazer. Deus não vai exigir um resultado de você. Agora, como um pai que tem mais de um filho sabe, não há como nós exigirmos dos nossos filhos o mesmo resultado. Mas nós temos que exigir dos nossos filhos o mesmo empenho. Cada filho vai dar um resultado diferente, porque é uma pessoa diferente. Mas eles têm que ter os dois o mesmo empenho, pois recebem 2, 3, enfim, quantos filhos esse pai e essa mãe tiver. Mas o mesmo resultado, o resultado não será o mesmo, mas o empenho tem que ser o mesmo, porque é o mesmo pai e é a mesma mãe. Assim também se aplica nessa parábola. Deus quer que você se empenhe, dê o seu melhor, faça o seu melhor com aquilo que ele colocou na sua mão. Que Deus te abençoe, meu querido, poderosamente. Eu quero orar pela sua vida. Pai eterno e querido, bondoso Deus, que o Senhor Jesus nos capacite, meu Pai, a administrar aquilo que o Senhor confiou a nós. E que nós, como igreja do Senhor, venhamos, meu Deus, multiplicar os talentos que o Senhor nos deu. Assim nós oramos em o nome de Jesus e aguardamos a sua volta, meu Pai. Ó Deus, que o Senhor possa nos encontrar vigilantes, mas, ó Deus, com a mão, ó Deus, no arado. Assim nós te agradecemos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida em o nome de Jesus.